TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo você que nos assiste, você que nos ouve, com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos agora falando, através das nossas diversas plataformas. Esse é o programa Conversas Bíblicas, nosso encontro semanal toda quinta-feira, por volta do meio-dia. Você pode nos ouvir pela Rádio Manaim ou nos assistir pela TV Manaim. Você também pode nos assistir pelo Facebook da Rádio Manaim. Lá você pode colocar o seu comentário. Ou ainda, claro, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma alegria contar com a sua audiência, uma alegria contar com a sua oração. Nós precisamos sempre da sua oração para que o Senhor continue nos abençoando esse trabalho. E eu quero te convidar, desde já, a curtir e compartilhar esse conteúdo. Se você recebeu um link, se isso foi compartilhado com você, se você nos achou aqui na plataforma, também se inscreva no nosso canal para você acompanhar aquilo que tem sido colocado, os conteúdos que têm sido colocados pela Igreja Cristã Maranata todos os dias, conteúdo novo, vídeos novos são colocados aqui no nosso canal e você não pode deixar de assistir. E nós estamos numa sequência aqui no Conversas Bíblicas falando sobre arqueologia bíblica. E eu quero recomendar, se você não assistiu ao programa da semana passada, que você assista. Vai lá dentro do canal do YouTube, você pode ter uma lupa, que é a lupa do canal. Não é aquela lupa lá do YouTube, não. A lupa do canal. Você vai lá e coloca Conversas Bíblicas, ou então o próprio tema, arqueologia bíblica, e você vai ser redirecionado, vai aparecer ali uma playlist e lá vai estar o programa da semana passada. Se você assistir, você vai compreender melhor aquilo que já estamos abordando aqui, porque já estamos numa sequência do que começamos a falar na semana passada. E mais uma vez eu recebo aqui o nosso querido companheiro Albert Bitran para tratarmos desse assunto. Albert, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Senhor, muito obrigado. Vamos lá, Vamos conversar sobre arqueologia bíblica. Vamos conversar. Para o conteúdo de hoje, para esta edição, o texto que nós vamos ler se encontra no segundo livro das Crônicas. O capítulo é o capítulo 32 e o verso é o verso de número 30, que diz o seguinte: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Albert, na semana passada a gente conversou um pouco sobre as escrituras do Mar Morto, como referências bíblicas. Você falou sobre o livro de Isaías e como evidências da Bíblia que nós temos hoje. E começamos a falar um pouco sobre Davi, sobre o rei Davi, e você trouxe alguns elementos recentemente encontrados ali nas escavações que apontam para Davi. O que mais você quer colocar? Porque você tinha comentado que você iria trazer aqui uma sequência de reis. Justamente. Nós queríamos deixar aqui, que eu acho mais relevante e interessante, as evidências de algumas figuras icônicas, da Bíblia, evidências da passagem deles ali por aquela região de Jerusalém. Nós estamos falando eu vou falar sobre 4 reis. Primeiro nós começamos a falar sobre Davi, onde descobriram onde ficava o palácio dele, a casa que ele fez, a casa que ele ficou todo envergonhado porque ele fez uma casa para ele. E se você vê a casa de Davi, acho que a casa de muita gente é melhor do que a dele. Considerando que era um palácio. Era muito simples. Então, ele achava que ele tinha uma grande casa. E tinha alguma coisinha ou outra assim que diferenciava, mas não era nada de tanto luxo assim. Realmente o que eles fizeram lá de bonito, luxuoso, foi o templo. O templo, sim, o templo foi muito marcante. Mas a casa de Davi era um lugar, era diferente das outras casas, mas eles encontraram o palácio e as evidências. Nós falamos do capitel, da coluna, que ficava no palácio de Davi, que tinha uma característica típica de uma construção fenícia,
porque quem construiu a casa de Davi, o palácio de Davi, foi Hirão, mandou os pedreiros para lá, os carpinteiros, e construíram. Então eles encontraram aqueles desenhos típicos de construção fenícia e concluíram que aquilo era a casa do palácio de Davi, naquele local exatamente onde deveria ficar. Então, se você olhar o mapa de como era a cidadela de Davi e depois, posteriormente, onde foi adquirido a região do Monte Moriá, onde foi adquirido para a construção do templo, o local era exatamente aquele. Hoje fica fácil de você ver, mas se você chegasse ali em Israel, há 50 anos atrás, era muito complicado. Por que eu digo 50 anos atrás? Eu acredito que essa rapidez, essa evolução na arqueologia começou de uns 50 anos atrás para cá. Por quê? Foi em 67 que Israel, depois da guerra, tomou Jerusalém e assumiu a administração da cidade. E nesse tempo todo, nesses 2000 anos que se passaram, nem os romanos tiveram interesse nenhum em conservar a memória do que se passou ali. Eu acredito que até antes disso, do tempo que o palácio foi destruído. O tempo que o palácio foi destruído foi quando Nabucodonosor... Então vamos fazer uma recapitulação. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu aquilo tudo, botou fogo em tudo, e alguns anos mais tarde, 70 anos depois, que Zorobabel volta para Jerusalém e começa a reconstrução. E foram reconstruindo. Neemias voltou depois para reconstruir os muros, e eles encontraram, inclusive, o muro de Neemias. Você vê o muro de antes, que era uma construção mais robusta, com gente experiente, e o muro de Neemias foi um muro todo meio artesanal, porque foi feito por pessoas que não tinham habilidade, ou não eram profissionais em construção. Foi um grupo de homens que voltaram para lá. Então eles têm lá o muro antes da destruição e o muro de Neemias. Tem lá. O detalhe, eu estou voltando. Sim. O detalhe do turismo em Israel, o interesse nosso aqui não é falar sobre turismo em Israel, sobre viagem. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil para brasileiro sair daqui para lá, porque esse tipo de programa, geralmente quem faz são os religiosos, são os judeus. A maioria dos programas eles falam em hebraico. Você não consegue achar um programa com guia falando em português. Então eu tenho uma dificuldade para chegar lá. A gente entra meio de penetra nesses programas, com esses guias. O pessoal achando que a gente é até ali da terra, que entende alguma coisa, mas a gente fica sempre muito por fora. A gente ouve o negócio em inglês, então os programas são bem específicos para quem já é mais religioso, para quem tem uma ligação um pouco com a terra, né? Então, para nós, não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão turística, é uma coisa um pouco mais específica. Esse tipo de programa que entra dentro da cidade de Davi, que mostra... que vai em busca dessas evidências arqueológicas e que confirmam a palavra. Exatamente. Né? Então eles são um pouquinho, eu tenho essa impressão que eles são um pouquinho fechados. Não é uma coisa tão aberta assim, eles não estão tão interessados assim em ficar divulgando, a não ser para eles. Por quê? Porque esses anos todos, nem a igreja, do tempo da igreja bizantina, eles não cavaram para mostrar as evidências de Davi. Eles não mostraram o palácio de Davi onde ficava. Depois, Jerusalém foi tomada, inclusive Jerusalém, a cidade de Jerusalém, mudou de governante, foi tomada
mais de 40 vezes, mais de 40 vezes. Então eles entravam, destruíam tudo, enterravam, construíam por cima. Aí vinha outro, enterrava, construía por cima. Então o trabalho da arqueologia é exatamente esse, ir desenterrando e achando isso aqui é da época tal. E desenterrava mais, encontrava algum artefato, alguma coisa, isso aqui é da época tal. Ia cavando mais. Então, É interessante essa explicação que você deu, Albert, porque isso explica o porquê do trabalho arqueológico, invariavelmente em Israel e nessas regiões, está associado a escavações. Quer dizer, porque você vem num processo de destrói, constrói por cima, destrói, enterra, como você falou, constrói por cima. Por isso que essas escavações são necessárias. Cada vez mais fundas. Para você conseguir alcançar as informações. Assim, a cidade está toda por cima. Quando você entra nesses lugares, você está por baixo da cidade, no subsolo. Você fica até perdido. Onde é que eu estou? Lá em cima tem carro passando rua e lá no fundo você encontra. Para você ter uma ideia, nós fomos na fonte de Gion, onde Salomão foi ungido. É um negócio de arrepiar. Inclusive no texto a gente fala sobre ela, né? Sobre as águas de Gion. E aqui, nós estamos aqui na fonte de Gion, aqui que Salomão foi ungido. Eles foram lá e antes era aberto aquilo, né? Hoje é subterrâneo. Hoje é subterrâneo. Então, ninguém teve essa preocupação de cavar, como eles fazem isso. O amor que eles têm por aquilo, ninguém teve. A gente tem que, assim, reconhecer, tirar o chapéu para eles, porque eles se dedicam a isso, assim, de uma maneira única, num tempo recorde. Eles estão descobrindo uma cidade que estava abandonada há 2000 anos, escavando, e as evidências da Bíblia que a gente lê, da nossa Bíblia. Então isso tem um valor muito interessante. Maravilha, glória a Deus. Bom, então eu estava comentando sobre Davi, falei do capitel. Tem uma coisa interessante também, que está lá no Museu de Israel, que é a Estela de Teldã. Estela de Teldã é um pedaço de uma estrela que tinha escrito, num determinado momento aparece a palavra Casa de Davi. Então, mais uma evidência a respeito de Davi. Foi um rei, alguma coisa que citava a casa de Davi, e é uma evidência também interessante. Então, o texto que nós lemos hoje foi a respeito de Ezequias. Como nós falamos, o palácio de Davi foi o palácio ocupado pelos reis que o sucederam. Nessa ocasião, Ezequias, o reinado estava dividido, era o reinado de Judá. Então, Ezequias foi rei em Judá, e o texto que nós lemos fala a respeito do canal que Ezequias abriu. Bom, Ezequias, ele veio de um tempo aonde Jerusalém estava sendo cercada, sitiada. Eles ficaram cercados, se eu não me engano, por uns 3 meses por Senaqueribe. Senaqueribe veio, passou por Samaria, fez um estrago lá e fez um estrago nas cidades todas que ele passou, conquistou Samaria, conquistou Israel, né, o reino de Israel. E quando chegou em Jerusalém, com o rei Ezequias, eles fizeram um cerco e Ezequias teve uma experiência com Deus muito forte, muito interessante, que Senaqueribe não conseguiu entrar em Jerusalém. Naquela época, quem estava ao lado de Ezequias era o profeta Isaías. Então Isaías falou de acordo com o que Deus disse, Deus queria, e Deus disse que daria um livramento a Jerusalém. E de fato deu, pela oração de Ezequias. E Ezequias fez uma coisa, naquele período do cerco,
eles tinham que buscar água lá na fonte de Gion. Eles tinham um canal, uma passagem, eles iam buscar água para poder manter a cidade. Ele vendo a vulnerabilidade daquele lugar, ele fez uma coisa assim. Hoje você pensa assim, é uma coisa até possível, mas para aquela época, ele mandou fechar a fonte. Ele fechou a fonte de Gion, mandou tampar e canalizou. Ele fez um túnel cavando na rocha. Ele cavou um túnel e o mais estranho de tudo, que um grupo cavou de um lado e o outro grupo cavou do outro. Eles foram cavando simultaneamente e se encontraram no meio. E isso, até hoje, ninguém sabe explicar. Como que esse pessoal saiu cavando no meio da pedra e se acharam no meio aqui. E você pode atravessar no canal de Ezequias. Você tem um programa lá para você ficar de água até o joelho, até a cintura. E a água passa lá até hoje. A água limpinha, que sai da fonte, passa e vai chegar até na piscina o tanque de Siloé. E você atravessa o canal e chega Isso estava enterrado. E foi descoberto. Foi descoberto. A descoberta foi a coisa mais engraçada. 2 meninos brincando, o menino caiu lá num buraco, passou a mão, tinha uma coisa escrita, assim, numa fenda da pedra. Era uma fendazinha. E aí o garoto chamou o professor dele. Ele sabia que o professor gostava de arqueologia. E as crianças estavam matando aula. Aí falou que eu achei uma coisa escrita. Eles foram lá e viram. Aqui nessa caverna aqui nesse túnel, os 2 homens cavaram e se encontraram. Aí o pessoal, isso aqui deve ser o túnel de Ezequias. Saíram cavando e descobriram a passagem de água. Hoje está aberto aquilo ali. Então, a gente vai mostrar aqui as fotos do túnel, o trajeto que o túnel fazia, né? O trajeto que ele fazia até a água chegar lá naquela piscina, no tanque de Siloé. No tanque de Siloé. Então, Ezequias, essa evidência de Ezequias está lá. Outra evidência que encontraram mais de uma, se eu não me engano, foram 3, que está no texto aqui de 2 Reis 18:15. Pode ler. 2 Reis 18:15 diz o seguinte: assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Bom, Ezequias teve que dar tributo a Senaqueribe. Ele não invadiu Jerusalém, mas em compensação, Ezequias pagou lá ele por aquilo. Acabou pegando prata, ouro que tinha. E nesse prisma que eles encontraram, são 3, eu vi um no Museu de Londres, tem um lá no Museu de Israel, tem um outro, não sei onde é que está. Inclusive aquela inscrição do túnel, o problema de arqueologia é esse, né? Tudo vale dinheiro. Aquela inscrição, eles arrancaram aquele negócio todo, conseguiram tirar e levaram lá para a Turquia. Não está em Israel. Mas nesse prisma de Senaqueribe fala, passei por tal lugar e conquistei tal cidade, conquistei a outra e tal, e vai contando só as vantagens dele, né? Mandou escrever seus feitos. Eu sou o cara, eu sou o bonzão. Quando chega em Jerusalém, ele não fala que conquistou. Ele fala que chegou em Jerusalém e escondeu a parte que morreu lá, não sei quantos, né, numa praga, numa noite só. Passou um anjo, não foi? Matou 180 e tantos soldados. Isso aí ele não falou, lógico. Mas disse que recebeu, passei em Jerusalém, recebi dinheiro aqui e tal, e pronto. Isso está escrito lá de acordo com o que está na Bíblia. Bom, então Ezequias foi essa. A evidência de... Quem é o próximo? O próximo é o rei Zedequias. Vamos fazer o seguinte? Na próxima semana? Vamos. A conversa está ótima. Zedequias, eu estou gostando muito. Zedequias é bom, né? É. Na semana que vem, então, a gente continua. Tá bom, Albert? Tá bom.
Muito bem. A gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Eu sei, porque muita gente já me disse isso, que quando começa a ficar bom, acaba. É assim mesmo, semana que vem tem mais. A gente sabe com isso que você não vai perder a continuação desse assunto, desse tema tão interessante. O Albert está trazendo para a gente aqui os relatos da experiência que ele viveu, compartilhando com você aquilo que foi encontrado lá e como a gente glorifica o Senhor por ver que aquilo que a palavra diz se confirma também pela ciência, no caso, a arqueologia. Então você já sabe, na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos por volta do meio-dia com mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Ou você ouve pela Rádio Manaim. Eu recomendo que você assista de maneira especial essa sequência, porque tem muita imagem, né, para você ver. Mas você também pode assistir pela TV Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou pelo Facebook da Rádio Manaim. São alternativas que você tem para acompanhar o nosso conteúdo, tá certo? Então, se Deus quiser, na semana que vem estaremos juntos. Deus abençoe, uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.